Você sabia que a busca pela paz interior tem ocupado a mente humana há séculos? As resoluções de Jonathan Edwards, escritas há 300 anos, ainda ecoam de maneira surpreendente em nossa busca moderna por equilíbrio espiritual. Eu era a sua ideia de livro que estava vagando por aí em algum lugar e agora você vai materializar como? Colocando título, subtítulo, o assunto do seu livro no link que está aqui abaixo. Eu vou te enviar ele completinho, com 12 capítulos, mais de 100 páginas por apenas R$ 49,90. Clica aqui que eu vou escrever seu livro agora. É fascinante pensar que Edwards escreveu essas reflexões com apenas 19 anos. E olha que estamos falando de um dos teólogos mais influentes da história protestante. E o mais interessante é que ele desenvolveu um método muito prático para lidar com a consciência perturbada. Bem diferente daquela ideia de espiritualidade abstrata que muitas vezes temos hoje. Nossa, você tem razão! Especialmente quando olhamos para a Resolução 35, que fala sobre resolver rapidamente qualquer perturbação do espírito. Exato. E sabe o que me chama essa atenção? Edwards estabeleceu um processo de 3 passos: identificar a inquietação, levar a Deus e verificar a resolução. É quase como um protocolo espiritual do século XVIII. E como você acha que isso se aplica ao nosso contexto atual, com tantas pessoas lutando contra a ansiedade e sobrecarga mental? Bem, veja só. Estudos recentes mostram que 47% das pessoas relatam níveis elevados de ansiedade relacionada à consciência moral. Edwards parecia entender essa dinâmica muito antes da psicologia moderna. Hum. E ele fazia questão de reler suas resoluções toda semana, não é? Uma disciplina que hoje parece quase impossível em nossa era de distrações digitais. Exatamente. E olha que interessante. Martin Luther tinha uma prática parecida. Ele dizia que quanto mais ocupado estava, mais tempo precisava passar em oração. É como aquela frase de Agostinho sobre o coração inquieto. Ah, sim. Nosso coração está inquieto até que descanse em ti. É incrível como esses pensadores conseguiam conectar a vida prática com a profundidade espiritual. E veja como Edwards equilibrava isso. Ele reconhecia sua total dependência de Deus, mas também estabelecia métodos práticos. João Calvino chamava isso de piedade prática. Um pouco diferente do que vemos hoje em dia, com tantas pessoas buscando soluções rápidas para problemas espirituais profundos. E tem mais. Timothy Keller, em seus estudos sobre Edwards, destaca como ele conseguia navegar entre o legalismo e a negligência espiritual. É um equilíbrio que ainda buscamos. E pensar que tudo isso começou com aquela declaração humilde de dependência total da graça divina. Sim. E você sabe que Charles Spurgeon, um século depois, seguiu uma linha parecida? Ele dizia que deveríamos transformar nossas preocupações em orações, bem ao estilo de Edwards. Então você está dizendo que essa abordagem de Edwards transcende o tempo? Totalmente. E mais que isso, ela oferece um caminho prático para lidar com algo que R.C. Sproul chamava de o dom da consciência. Um dom que precisa ser educado pela palavra. É impressionante como esses princípios continuam relevantes depois de 3 séculos. E sabe o que é mais surpreendente? Estudos modernos de neurociência começaram a confirmar os benefícios dessa prática de autoexame regular para a saúde mental. Nossa, então Edwards estava realmente à frente de seu tempo em muitos aspectos. Bem, chegamos ao fim do nosso tempo, mas uma reflexão. E se dedicássemos apenas 10 minutos por dia para praticar esse método de Edwards? Como isso poderia transformar nossa vida espiritual? Uma proposta que vale a pena considerar em nossos dias agitados. Até o próximo episódio, pessoal. Continuem refletindo sobre essas verdades que atravessam os séculos. Tchau! E não se esqueçam, paz de espírito também requer método e disciplina.